Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Diego, sou professor de língua portuguesa e estou aqui para conversar com vocês sobre algumas coisas que podem cair aí na prova do INSS. Mais especificamente, esse vídeo é a continuação de um outro que vocês assistiram sobre figuras de linguagem. No primeiro vídeo sobre figuras de linguagem, demos um foco dos dois primeiros grupos de figuras de linguagem, que são figuras de palavras e figuras de pensamento. Neste segundo vídeo, daremos ênfase às figuras de construção, que são chamadas também de figuras de sintaxe, e nas figuras de harmonia, também conhecidas como figuras de som. A dinâmica vai ser a mesma do primeiro vídeo. Eu vou mostrar enunciados para você e você vai tentar aí, identificar a figura de linguagem que ocorre nele, ok? Então vamos lá. Tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tectos. Você consegue verificar alguma figura de linguagem aqui? Bom, as figuras de linguagem do grupo das figuras de construção ou figuras de sintaxe, elas têm a ver com a omissão de termos, com a repetição de termos, com a inversão da ordem dos termos na oração. Aqui, nesse enunciado especificamente, a gente consegue verificar, a gente pode observar o seguinte, uma omissão de uma palavrinha. Nós temos aqui, ó, tendes jardins, tendes canteiros. Tendes pátrias, tendes tectos, eu poderia usar uma palavrinha para unir esses dois versos. Não poderia? Poderia dizer assim, ó, tendes jardins, tendes canteiros, e tendes pátrias, tendes tectos. Ou ainda poderia usar esse e para unir essas duas orações aqui, ó. Tendes jardins e tendes tendes jardins e tendes canteiros. Ok? Tendes pátrias e tendes tectos. O fato é que a ideia de adição, que é proporcionada pelo conectivo e, está presente aqui, mas o conectivo não. Tudo bem? Então, nessa figura de linguagem, que eu já vou mostrar para você qual é, ocorre a omissão de uma conjunção, aqui especificamente da conjunção e. Você já sabe qual é a figura de linguagem? Dá uma olhada. É isso aí. Se você disse assíndeto, você acertou, ok? Só lembrando que assíndeto vem de síndeton. Síndeton no grego quer dizer ligação. É aquilo que proporciona ligação. Você lembra qual é a classe de palavras, qual é a classe morfológica que proporciona a ligação de orações? É isso aí, conjunção. Conjunção. Então, assíndeto, se síndeto quer dizer ligação, que nos lembra conjunção, assíndeto, esse azinho aqui, ele é ele tem um sentido negativo, nega a ligação, nega a ideia de ligação. Então, a negação da conjunção. Então, a omissão de conjunção. Tudo bem? Esse prefixo a aqui nega a ideia de ligação, de conjunção. Tudo bem? Então, assíndeto é omissão de conjunção coordenativa. Ok? Aqui, nesse enunciado mais especificamente, a conjunção e, ok? Agora eu vou mostrar para você um outro enunciado, tenta achar aí qual figura de linguagem ocorre, ok? No mar, tanta tormenta, tanto dano. No mar, tanta tormenta, tanto dano. Aqui, se você prestar atenção, há uma ideia presente, mas o termo, a palavrinha que indica essa ideia não está. Qual é? Olha só, no mar tanta tormenta, tanto dano. No mar existe tanta tormenta, e existe e há tanto dano. Então, a ideia do existir, né, a ideia contida no verbo haver ou existir, né, essa ideia está aqui. Só que as palavras, o verbo haver ou o verbo existir não está. Então, omite-se um termo. A ideia está presente, está subentendida, mas a palavra não. Você lembra qual é essa figura de linguagem? Se você falou, dá uma olhada. Se você falou elipse, você acertou. Tudo bem? Então, elipse é omissão de um termo, o qual pode ser subentendido ou identificado pelo contexto.
Então o contexto falava pra gente que a ideia de existir, né, a ideia do verbo haver, né, estava lá, só que a palavra não estava, ou seja, a ideia foi omitida, tudo bem? Logo ocorre a elipse. Tem uma outra figura de linguagem ligada à omissão de termos. Dá uma olhadinha nesse próximo enunciado. O inocente foi preso, o culpado solto. O inocente foi preso, o culpado solto. Olha só, aparece a palavra foi aqui, o verbo foi aqui, e aqui ele não aparece. Porque, ó, você consegue entender, ó? O inocente foi preso, o culpado foi solto. Só que aqui a palavra ficou omitida. Para evitar a repetição, como já apareceu o foi aqui, para evitar a repetição eu omiti aqui. Logo, é a omissão de um termo que já apareceu antes no enunciado. Lembra o nome dessa figura de linguagem? Quando omite-se um termo que já apareceu antes, dá uma olhada. É isso aí. Se você falou zeugma, você acertou, certo? Então, ó, tanto elipse quanto zeugma tem a ver com omissões de termos. Só que na elipse omite-se um termo que não apareceu antes. A ideia dele está lá, só que a palavra não está. E esse termo não apareceu antes. Aqui no zeugma, omite-se um termo que apareceu antes. Aí, para evitar a repetição dele, ele é omitido. Tudo bem? Espero que você tenha pegado a diferença entre elipse e zeugma. Tudo bem? Mas sem perder tempo, vamos para o próximo enunciado. Dá uma olhada. Morrerás morte vil na mão de um forte. Morrerás morte vil na mão de um forte. Consegue identificar a figura de linguagem? Vamos dar uma analisada. Morrerás morte vil. Morrerás morte? Ué, morrerás morte. Essa ideia, a ideia de morte está aqui, a ideia de morte está aqui. Há uma repetição, né? Há uma repetição. Se morrerás, se vai morrer, vai ocorrer a morte, certo? Então repete-se a ideia da morte. Repetição de uma ideia, repetição de uma ideia te leva a uma figura de linguagem. Você lembra o nome dela? Dá uma olhada. É isso aí, pleonasmo, pleonasmo. Lembrando que o pleonasmo, na língua do cotidiano, é considerado um vício de linguagem, deve ser evitado. Já em textos literários, o pleonasmo tem uma função. Ele desempenha a função de enfatizar uma determinada ideia. Aqui especificamente, morrerás morte, tenta enfatizar a ideia de morte, ok? Então, pleonasmo. Não esquece disso, hein? Qual é a função do pleonasmo, da repetição de uma ideia em um texto literário? Enfatizar a ideia que está sendo colocada ali. Tudo bem? Próximo enunciado, dá uma olhada. Foi e voltou, e subiu, e desceu, e pulou, e correu. Uau, quantos E's aqui, hein? Se você lembrar que e é uma conjunção, você percebe que há uma repetição de conjunção aqui. Essa repetição de conjunção te leva a uma figura de linguagem. Lembra o nome dela? Dá uma olhada se você não lembrar. Confirma aí. Polissíndeto. Te lembrou alguma coisa? Te lembrou alguma figura de linguagem que a gente já viu? Te lembrou o assíndeto, certo? Assíndeto, o A é a negação do síndeto, negação da conjunção, omissão de conjunção. Aqui, o prefixo poli passa a ideia de quê? De muitos. Se há muitos, muitos es, repete-se os es, certo? Então, repetição do e, repetição de conjunção coordenativa, o e é uma conjunção coordenativa, repetição da conjunção coordenativa polissíndeto, tudo bem? Então, assíndeto, omissão de conjunção. Polissíndeto, repetição de conjunção, ok? Próximo agora? Dá uma olhada. Jogaram à noite os amigos no clube. Talvez esse seja um pouco mais chatinho de você lembrar, mas tenta aí. Mas antes de falar sobre isso, eu vou mostrar para você um conceito bastante importante. Dá uma olhada. A ordem dos termos na língua portuguesa é a seguinte, a ordem padrão. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Por exemplo, o garoto chutou a bola. O garoto
Chutou a bola. O garoto, sujeito, né? Porque quem é que chutou? O garoto. Que está concordando com chutou? O garoto. Então, o garoto é sujeito. Chutar, chutou, o verbo chutar. Quem chuta, chuta algo, certo? Então, o verbo chutar exige um complemento, que aqui é a bola. Tudo bem? Então, nesse enunciado aqui, ó, o garoto chutou a bola, nós observamos a ordem padrão dos termos da língua portuguesa. Porém, ela sempre ocorre? Não, essa ordem pode ser invertida. E a inversão dessa ordem pode ser observada aqui nesse enunciado embaixo. Ó. A bola, o garoto chutou. A bola, o garoto chutou. Dá para entender? Dá. Dependendo do contexto, da frase, da inversão que você faz, talvez no primeiro momento comprometa o sentido, fica um pouco estranho. Mas, no final dá para entender, tudo bem? E a inversão é permitida na língua? E se tratando de figura de linguagem, essa inversão da ordem dos termos da oração nos leva à seguinte figura de linguagem. Lembra o nome dela? Inversão da ordem dos termos? Olha só. Hipérbato. Hipérbato é uma figura de construção, tem a ver com como está construída aí a oração, certo? Então, se inverte a ordem desses termos, temos o hipérbato. Aqui, especificamente, nós temos jogaram, o verbo jogar, ou seja, primeiro o verbo. O que tem que aparecer primeiro na ordem padrão da língua portuguesa? Dos termos da língua portuguesa. Nessa ordem padrão tem que aparecer primeiro o sujeito. Aqui primeiro aparece o verbo. Cadê o sujeito desse verbo? Quem é que jogaram? Ou seja, o que concorda com jogaram? Os amigos, certo? Então, aqui a gente tem primeiro o verbo, depois sujeito, certo? Só para constar, o que é a noite? O que é no clube? A noite é uma expressão que passa ideia de tempo, né? Sintaticamente tem a função de adjunta adverbial de tempo. No clube, passa ideia de lugar, né? Uma expressão que passa ideia de lugar, logo, adjunta adverbial de lugar. São termos acessórios para a definição aqui da figura de linguagem, eles não são definidores. O que define aqui a figura de linguagem são esses termos, o verbo e o sujeito, pois eles estão na ordem inversa, tudo bem? Inversão de ordem, hipérbato. Vamos dar uma olhadinha se tem mais algum enunciado para analisarmos. Temos sim, dá uma olhada nesse. O brasileiro é forte e persistente, não fogem da luta. Opa! O brasileiro é forte. Não fogem? O brasileiro não fogem? Ué, um erro de concordância aqui? Seguinte, quando perguntarem para você a figura de linguagem que está ocorrendo e você perceber no enunciado um possível erro de concordância, tem que ser automático, tem que vir na sua cabeça essa figura de linguagem. Dá uma olhada. A silepse, tudo bem? A silepse ocorre da seguinte maneira. Concorda-se com a ideia contida em um termo e não com o termo em si. É uma concordância com a ideia da palavra e não com a palavra em si. Por isso ela pode ser chamada de concordância ideológica. Tudo bem? Nesse exemplo aqui nós temos o brasileiro é forte e persistente, não fogem da luta. A ideia de fogem aqui, o termo fogem, tenta concordar com a ideia contida na palavra brasileiro, pois a palavra brasileiro, só um momentinho, deixa eu voltar o slide. A palavra brasileiro aqui, está fazendo referência a um brasileiro? Não. A palavra está no singular, só que a palavra brasileiro, que está no singular, faz referência a todos os brasileiros, a uma pluralidade, tudo bem? Está contida nessa expressão aqui a ideia de plural. Por isso o verbo fica no plural, ok? Então guarda, quando for pedir para você identificar uma figura de linguagem, no enunciado que você percebe um possível erro de concordância, está aparecendo um erro de concordância? Ali tem silepse, ok? Só um momento, deixa eu passar aqui o slide e vou te mostrar um outro enunciado. Dá uma olhada. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho. É o seguinte, galera.
Até o enunciado anterior a esse, nós estávamos falando das figuras de sintaxe, figuras de construção, que tem a ver com omissões, inversões, repetições, tudo bem? A partir desse enunciado aqui, nós já estamos lidando com as figuras chamadas de harmonia ou figuras de som. Trabalham o som dos termos na oração, ok? Dá uma olhada aqui. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho. A repetição desse LH, certo? Olha, lho, lho. Bem, a repetição desse LH aqui evidencia uma figura de linguagem, uma figura de som, que é a seguinte: a aliteração. Por quê? Porque a literação, ela consiste na repetição de sons consonantais, ou seja, a repetição de sons de consoante. LH, 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 repetição de LH, LH é consoante, repetição de som de consoante, aliteração. Tudo bem? Então, ó, dá para você fazer a seguinte associação também. A literação é meio viagem, mas funciona. Pelo menos para mim. A literação, um monte de consoante, certo? Então, literação, repetição de som de consoante. Agora dá uma olhadinha nesse segundo enunciado. Nesse próximo enunciado. A mágica presença das estrelas. A mágica presença das estrelas. Percebeu que repetiu-se o A? O A é vogal. Repete-se o som de vogal. Se a literação é repetição de som de vogal, se a literação é repetição de som de consoante, você lembra o nome da figura de linguagem ligada à repetição de sons vocálicos? É isso aí. Se você disse assonância, você acertou, tudo bem? E aí, ó, assonância, a, o, aia, assonância, a, o, aia, um monte de vogal, certo? Então, no nome já tem esse monte de vogal, repetição de vogal, assonância, tudo bem? Aliteração, repetição de som de consoante, tudo bem? Meio viagem, mas às vezes essas viagens auxiliam aí na memorização dos conteúdos, ok? Deixa eu mostrar para você mais um enunciado para você tentar identificar a figura de linguagem que ocorre. É uma figura sonora, hein? Lembra dessa? O uau do cachorro estava incomodando. Essa é bem fácil. Normalmente a galera consegue lembrar dessa figura de linguagem sem muitas dificuldades. O que acontece aqui? O au au. Essa expressão au au tenta imitar o som emitido pelo animal, pelo cachorrinho, certo? Então, imitação de sons ou ruídos, e uma palavra que imita o som ou ruído, que acontece bastante em gibis, por exemplo, né? Pô, cabum, né? Isso te leva à seguinte figura de linguagem. Vamos ver se você lembrou. Onomatopeia. Se você disse onomatopeia, é isso aí, ok? Então, au, imitação do som do cachorro, imitação de som ou ruído, onomatopeia. Tudo bem? Bom, galera, finalizamos aqui essa revisão de figuras de linguagem. Espero que você estude esses conteúdos, esse conteúdo direitinho. É um conteúdo que às vezes aparece nas provas. Espero ainda que esses vídeos tenham auxiliado você nos estudos. Bom, é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.